Fala galera, Pauta Concurseiro na área, mais um vídeo, ó. Esse vídeo é um vídeo de concordância nominal, regras, parte 1, tá? Quem curtir, quem depois de assistir e gostar, se puder deixar o like e fazer a inscrição no canal, eu agradeço imensamente, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, tá? Então vamos lá, são 161, se não me engano, criancinhas. Então eu fui separando aqui para ficar mais dinâmico, ó. Era meio-dia e meia, tá certo? É meio-dia e meia hora, tá certo? A sala será fechada a partir do meio-dia e meia hora, tá certo? Essa é engraçada, ó. Minha meia, que é substantivo, estava meio suja, ou seja, ela estava um pouco suja, né? Esse meio igual a um pouco, ele é um advérbio, tá, gente? Ó, Mariana ainda estava meio furiosa, ou seja, ela estava um pouco furiosa, tá certo? Agora, olha 5, ela estava meia irritada. Não, ela estava meio irritada, estava errado. A aluna estava meia desconfiada. Não, ela estava meio desconfiada, estava bem errado. Vamos lá. Número 7. As portas meio abertas deixavam ver o interior das salas. Tá certo, as portas um pouco abertas. Tá certo? A porta está meia aberta. Não, ela está meio aberta, ela está um pouco aberta. Estava errado. Gostava de usar roupas meio desbotadas. Não, roupas um pouco desbotadas, meio desbotadas. Estava errado. Os fins não justificam os meios. Tá certo? É um substantivo, né? Ah, tá. Maria saiu meio decepcionada. Ela saiu um pouco decepcionada. Tá certo. O meu horário de saída é meio-dia e meia, ou seja, meio-dia e meia hora. Então está errado. Tu não pode falar meio-dia e meio, né? Vamos lá. 13. A garota parece meio confusa, ou seja, ela parece um pouco confusa. Tá certo. Comemos meia pizza, ou seja, nós comemos metade da pizza. Tá certo. Meia pizza, meia melancia. Tá certo. Aquela garota é meia inocente ainda. Não, ela é meio inocente ainda. Estava errado. Nunca tolerou as meias verdades. Tá certo. As meias verdades, tem aquela história também de você dizer, não me venha com meias palavras. Tá certo. Alice entrou meio tonta. Ela entrou um pouco tonta na sala de cirurgia. Também tá certo. Vamos lá. Agora aqui. Quite ou quites? Bom, os dois existem, né? Nós já estamos quites, tá certo? Agora, eu, porque aqui é eu fiquei. Então, se eu fiquei quite com o serviço militar. Ah, tá. Eles estão quites. Estava errado. Eu estou quite, porque aqui está oculto o sujeito, né? Então, estava certo. Eu estou quite. Jean, que é uma pessoa só, está quite. Tá certo. A concordância do quite é boba, né? Agora, a possibilidade de bastante ou bastantes. Vamos lá. Os dias estão bastante quentes, ou seja, os dias estão muito quentes, tá certo? É um advérbio de intensidade ao lado do adjetivo. Existem bastantes pessoas, existem muitas pessoas desempregadas. Ah, então tá certo, muitas pessoas, tá certo. Não havia provas bastantes para condenar o réu, ou seja, não havia provas suficientes para condenar o réu. Tá certo? Lembrando que o bastantes, quando troca por suficientes, ele é um adjetivo, tá, gente? Ó, a bibliotecária reservou bastantes livros, ou seja, ela reservou muitos livros, tá certo? Havia bastantes pessoas na festa da empresa, havia muitas pessoas, tá certo? O atleta tinha bastantes possibilidades de vitória, ou seja, ele tinha muitas possibilidades de vitória, também estava correto. Alguns adolescentes apresentam bastante problemas. Não, eles apresentam bastantes problemas. Ou seja, eles apresentam muitos problemas. Ou seja, estava errado. A candidata expôs argumentos bastante para ser transferida. Está errado, ela expôs argumentos bastantes, ou seja, argumentos suficientes para ser transferida, mas estava errado. Os turistas foram diretamente para o hotel porque estavam bastante cansados. Não, eles estavam muito cansados. Aqui é um advérbio de intensidade.
Então eles estavam muito cansados, eles estavam cansadíssimos. Estava errado, né, Potter? Tava. Ó, empreenderam-se bastantes esforços, ou seja, empreenderam-se muitos esforços. Então está correto. Ela proferia injúrias bastantes para escandalizar os mais arrojados, ou seja, ela proferia injúrias suficientes para escandalizar os mais arrojados. Correto. Bastantes anos depois, ou seja, muitos anos depois, eu acolheria as verdades pronunciadas pelo meu pai. Tá certo? Muitos anos. Na sala havia bastante candidatos aguardando. Tá errado. Na sala havia bastantes candidatos. Ou seja, na sala havia muitos candidatos aguardando. Beleza. 36. Bastante meninas participaram do coral escolar. Tá errado. Era para ser bastantes. Porque ele está fazendo o quê? Está dizendo para mim que muitas meninas participaram do coral escolar. Então estava errado. Quando vou à feira aos sábados, compro bastantes frutas, especialmente as da época. Ou seja, eu compro muitas frutas. Então aqui estava correto. Sim, compro muitas frutas. Dias mais tarde, pareceram-nos bastantes verdadeiras aquelas informações. Está errado. Pareceram-nos muito verdadeiras. Muito verdadeiras. Então aqui estava errado. Não confundir verdadeiras com verdades. Porque olha 39. Bastantes verdades, disse aquele rapaz. Ou seja, aquele rapaz disse muitas verdades. Tá certo? Bastantes verdades. São bastantes as reclamações sobre a mudança de itinerário. Aqui, ó, quanto à ortografia, é itinerário, não é itinerário, tá? Mas tá certo, né, Potter? Porque as reclamações são bastantes. As reclamações são muitas sobre a mudança de itinerário. Tá certo. Por hoje já chega, pois estamos bastante cansadas. Ou seja, estamos muito cansadas. Então estava correto. Beleza. Vamos lá. Dá-lhe bastante, hein, gente? Perdemos bastantes chances. Ou seja, perdemos muitas chances. Então estava correto. Todas queriam aproveitar os preços bastante convidativos, ou seja, os preços muito convidativos. Estava correto. É um advérbio de intensidade, né, Potter? Isso. Agora, olha para 44. Os alunos possuem bastante recursos para a viagem? Não. Eles possuem bastantes recursos, ou seja, eles possuem muitos recursos para a viagem. Então, estava errado. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações bastantes para os homens. Ou seja, havia acomodações suficientes para os homens. Correto. Mais uma vez, bastantes que troca por suficiente é um adjetivo. Nós lhes fizemos bastantes perguntas. Ou seja, nós lhes fizemos muitas perguntas. E isso os deixou muito irritados. Ou seja, os deixou irritadíssimos. Então estava correto. Vamos lá. Agora, anexo, anexa, anexos, anexas. Incluso, inclusa, inclusos, inclusas. Vamos lá. Uma informação importante é o seguinte. As palavras anexo e incluso, elas não concordam com o termo que está preposicionado. Então, por exemplo, aqui, ó, anexa ao requerimento. Tá vendo que está preposicionado. Não é concordância com ele. É concordância com o sujeito, ó. A documentação solicitada segue anexa ao requerimento. Ah, tá concordando com a documentação, né, Potter? É, tá certo, ó. Vai inclusa ao inquérito minha fotografia. Ou seja, minha fotografia vai inclusa ao inquérito. Tá certo. Aqui, ó, vai aparecer daqui a pouco. Elas mesmas, ou seja, elas próprias, providenciaram os atestados, vírgula, que enviaram anexos às procurações. Bom, esse que está aqui, galera, ele é um pronome relativo. Ele está retomando o termo atestados. Então, o que acontece? Quando eu coloco os atestados aqui, eu vou dizer que eles enviaram os atestados anexos às procurações. Então, está correto. Porque os atestados é que foram anexos a quê? Anexos às procurações. Perceba que o termo às procurações, ele tem a preposição, porque ele está craseado. Então, ó, anexo e incluso não concordam com o termo preposicionado. Cuidado. Ó,
vai anexo à declaração pedida por seu setor. Está errado. Eu tenho que dizer que a declaração pedida por seu setor vai anexa. A declaração vai anexa. Ah, então tá errado, né, Potter? Tá. Ó, seguem anexas aos currículos as cópias dos documentos. Ou seja, as cópias dos documentos seguem anexas. As cópias anexas. Certo? Glória a Deus. Vamos lá. Já vieram anexos aos processos as cópias dos documentos. Praticamente a mesma coisa. Só que aqui não são as cópias. Eu tenho que dizer que as cópias já vieram anexas aos documentos. Então aqui estava errado. Era para ser anexas, né? Ó, a lista vai anexa ao pacote. Tá certo? Seguem anexas as faturas. Ou seja, as faturas seguem anexas. Tá certo? Incluso estão meus processos. Aí deu ruim. Por quê? Porque meus processos não estão no plural. Eu tenho que dizer que meus processos estão inclusos. Faltou um S. Então estava errado. Isso. Ó, os juros estão inclusos. Tá certo? Os juros estão inclusos. Olha para 57. Seguem anexo os documentos necessários à inscrição. Não, seguem anexos. Os documentos seguem anexos. Ou seja, estava bem errado. A 58. Anexo ao documento estarão as fotos 3x4. Na verdade, você tem que dizer que as fotos 3x4 estarão anexas ao documento. As fotos estarão anexas. Então, estava errado. Isso. Vamos lá. Já tem mais 3 aqui do anexo. Envio-lhe anexos os processos solicitados. Ou seja, os processos anexos. Por Vossa Excelência. Tá certo, Pata. Seguem inclusas as faturas do empréstimo. Ou seja, as faturas do empréstimo seguem inclusas. As faturas inclusas. Botei certo. As declarações, feminino plural, devem seguir anexas ao processo. Glória a Deus. As declarações devem seguir anexas. Certinho, né? Agora aqui, ó. Leso e lesa. Né? Isso aí já até eu comentei, né, que não tem caído ultimamente, tá meio que sumido, vamos dizer assim. Mas como funciona? Ó, majestade não é feminino, então é lesa. Se patriotismo é masculino, é leso. É só isso, lesa para feminino, leso para masculino. Ó, lesa pátria, tá certo. Lesa o patriotismo, tá certo. Lesa justiça, tá certo. Justiça é feminino, não é a justiça? É sempre essa situação. Talvez por isso que não tenha caído recentemente, você não encontra, né? Isso aí é meio antigo, né? Agora, essa concordância é legal, que é a concordância do tal qual, né? Ela tem 4 possibilidades. Bom, como funciona? O tal concorda com quem está antes e o qual concorda com quem está depois. Então, olha só, o filho é tal qual o pai, tá certo? Ó, o filho é tal quais os pais. Aí tem gente que fala, pô, caramba, mas isso aí é feião, mas nós também somos, né? Então tá tudo sob controle. Ó, o filho é tal quais, tá certo? Os filhos são tais qual. Ó, o tais concorda com quem está antes e o qual concorda com quem está depois. Agora os dois estão no plural, então os filhos são tais quais os pais, certo? Os garotos, olha para 71. Os garotos eram tal qual o avô. Bom, aqui tá errado, porque eram para ser os garotos eram tais. Porque os garotos estão no plural. Ah, o qual tá certo, mas aqui tinha um erro, ó. Botei errado. Essa menina é tal qual a mãe, tá certo. Essas meninas são tais qual a mãe, tá certo. Agora 74. Essa menina é Thaís, só se for botar letra maiúscula e acento. Essa menina é Thaís. Não, essa menina é tal quais as outras, porque o tal concorda com quem está antes. Então aqui estava errado. Essas meninas são tais quais as mães. Tais concorda com quem está antes, quais concorda com quem está depois. Então aqui estava correto. Agora mais uma regra. Proibido, proibida, permitido, permitida, necessário, necessária. Beleza. Então vamos lá. Aqui é aquela história do determinante, né? Porque olha só, a paciência é necessária. Ele botou o artigo. O determinante é um artigo ou um pronome, né, Potter? Então aqui está correto. Agora ele disse, paciência é necessário. Tá certo. Paciência é necessário.
Então aqui está correto. Agora 78. É necessário a sua presença. Aqui eu tenho dois determinantes. Então aqui está bem errado. Era para ser é necessária a sua presença. Aí eu botei errado. Neste recinto é permitida a permanência apenas dos funcionários. Tá certo. É proibido a entrada de pessoas sem crachá? Não. É proibida a entrada. Então aqui estava errado. É proibido entrada no recinto, tá certo? Não tem determinante. A 82. Entrada é permitido, ó, entrada é permitido, mas a permanência é proibida, os dois corretos. Aí 83. É proibida passagem de civis. Não, teria que ser é proibido passagem de civis. Não tem o artigo, não tem pronome, não tem determinante. Tá? Beleza, vamos lá. Sempre digo a meus filhos, deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para cá, isso. Sempre digo a meus filhos que é necessária nossa participação. Tá vendo o determinante aqui, o nossa? É um pronome possessivo. Então, aqui tá certo, nossa participação é necessária. Botei certo. Essa é muito boa, a 85. Por quê? Porque eles têm hábito de fazer isso. Eles colocam alguém que está entre vírgulas, está vendo? Ó? A fé consciente, vírgula, sem fanatismo, vírgula. Não é necessário, é necessária. O determinante está aqui na frente. Ó, a fé é necessária. Se ele falasse fé, fé é necessário, tá? Então estava errado. Erradinho. A eles foi-lhes proibido a entrada. Não, foi-lhes proibida a entrada. Olha o determinante aqui. Então estava errado. Vamos lá. Para conquistar os objetivos é necessário paciência. Tá certo. É necessário. Não tem determinante. É proibida a entrada. Certo. A entrada é proibida. Certo. Ó, a 90 também é legal. Por quê? Porque é necessário, durante a aula, a atenção de todos. Ou seja, a atenção é necessária. Porque tinha o determinante aqui. Ah, tem que arrumar, né, Pota? Tem. A atenção de todos é necessária. Então, estava errado. Aqui, ó, é necessário cautela. Tá certo, não tem determinante, tá certo. E outra informação importante é a respeito do pseudo. O pseudo é invariável, tá? Ele significa falso. Então, não pode ir para o plural, tipo assim, pseudos, não pode, e nem para o feminino, pseuda ou pseudas. Ele só vai existir na forma pseudo. Então escreve aí, pseudo é invariável, tá? Mas vai ter, porque vai ter parte 2, né? Eu vou falar de novo. Bom, menos e menos. Menos não existe, né? Compareceram menos pessoas. Não, compareceram menos pessoas do que esperávamos. Estava errado. Eu gosto de mais amor e menos confiança. Tá certo. Menos confiança. Só existe menos. Menos não existe. Agora aqui, obrigado, obrigada, obrigados. Bom, o homem diz muito obrigado. A mulher diz muito obrigada. Aí se forem várias mulheres, elas dizem muito obrigadas, muito agradecidas. Essa também é legal. A 94 tá assim, ó. Elas mesmas, ou seja, elas próprias, se serviram e disseram muito obrigadas. Ou seja, muito agradecidas. Ela mesma se serviu e disse, muito obrigada, muito agradecida. Rosa recebeu o livro e disse, muito obrigada, muito agradecida. E o Pedro, né, que já deve ter acordado, né, depois desse tempo todo pedindo para ele acordar, o famoso Pedrinho, Pedro recebeu o livro e disse, muito obrigado, muito agradecido. Foi lá e botou certo. Beleza. Agora aqui, ó. Agora mesmo, mesma, mesmos, mesmas, sóis, sóis. Vamos lá? Aí ali. A própria diretora afirmou que viria. Sim, vírgula. Ela mesma. Ela própria. Tá certo. As janelas da casa abriram-se por si mesmas. Aqui eu posso dizer por si mesmas, por si próprias e por si sóis. Tá? É um trio, porque as janelas é feminino plural, então as janelas abriram-se por si mesmas, por si próprias, por si sóis. Ah, tá. Agora, o portão é masculino singular. Então, o portão da mansão abriu-se por si mesmo. Então, aqui eu poderia dizer que ele abriu-se por si mesmo, por si próprio ou por si só, que é um portão só, tá? Tá certo. Os portões
abriram-se por si mesmos. Ou seja, abriram-se por si mesmos, por si próprios, por si sós. Botei certo. São verdades evidentes por si mesmas. Tá certo? Verdade não é feminino plural? Verdades evidentes por si mesmas, por si próprias, por si sós. Tá certo? As moças mesmas, ou seja, elas mesmas pediram ao chefe para sair. Tá certo? Agora, a mais maneira é essa, tá, gente? Já estou até envolvendo a 104. Cuidado com essa inversão. Porque, por exemplo, a 105 está escrito: ela mesma datilografou o requerimento. Ela mesma, ela própria. Elas mesmas, elas próprias. Tá certo? Agora, se você inverte, você não pode continuar fazendo essa concordância. Então, aqui está correto. É mesmo as moças reclamaram do chefe. Esse mesmo é igual a até as moças. Eu até brinco, né? Eu até brinco porque tem a primeira vez que eu vi, tava assim, ó. Mesma ela reclamou da comida. Aí eu olhei isso no livro, né? Aí eu falei, caramba, mesma ela reclamou da comida. Aqui tá muito errado, tá? Aí eu até pensei, será que é o nome de uma pessoa? Porque não tem a Rafaela, a Isabela, só se fosse a mesma ela. O nome da pessoa é a mesma ela. Então a mesma ela reclamou da comida. Só assim. Aqui era para ser mesmo ela. Era para ser assim, até ela reclamou da comida, tá? Beleza. Então aqui estava correto. Até as moças reclamaram do chefe. Cuidado. Beleza. Aí ali, sóis, vírgula. Pedro e Paulo abriram um cofre. Esse sóis aqui é o quê? Sozinhos. Sozinhos, Pedro e Paulo abriram o cofre, certo? Lembrando que só igual a sozinho, né? Ou sóis igual a sozinhos é um adjetivo, tá? Então aqui estava correta. Aí aqui, só Pedro e Paulo conhecem o segredo do cofre. Ou seja, somente Pedro e Paulo conhecem o segredo do cofre. Apenas Pedro e Paulo conhecem o segredo do cofre. É o só igual a somente, tá certo? Lembrando que o só igual a somente, ele não é advérbio. Ele é uma palavra denotativa, tá? Ele não é advérbio não, tá, gente? Já caiu isso em prova, né? Não é. Tá bom. Esses argumentos valem por si sós, ou seja, eles valem por si mesmos, por si próprios, por si sós, tá certo? Aí a 109 é múltipla escolha. Olha o que ele botou. Há erro de concordância em, bom, instaurar a paz nele mesmo, tá certo? Agora olha para B. Instaurar a paz nela mesmo não é nela mesma. Nela mesma. Aqui já está o erro. Ó, marquei bonitinho. Instaurar a paz neles mesmos, tá certo? Instaurar a paz nelas mesmas, nelas próprias, também tá certo. Beleza? Bom e boa. Bom, decepção é bom para fortalecer o sentimento patriótico, tá certo? Agora, olha essa aqui. Essa pimenta não é boa. Tem que ter o determinante, né? Essa pimenta não é boa, tá certo? Agora, quando ele fala pimenta não é bom, ou seja, ele não está colocando determinante, ele está falando de um modo geral. Pimenta não é bom para temperar peixe, tá certo? Essa aqui, quando eu fiz, né, com a galera presencial, foi engraçado, que eu até comentei, né? Que eu estava assistindo ao jogo do Vasco, né? Eu sou vascaíno. Aí, quem estava narrando, né? Aí, o jogador do Vasco recebeu a bola, uma bola boa, eu ainda falei, vai sair o gol. A pessoa pegou e falou na narração, a chance é bom. Aí eu falei, vai perder. Foi lá e perdeu. E não é a chance é bom, é a chance é boa. Por isso que o jogador do Vasco perdeu o gol, né? Brincadeira. Vamos lá. Agora aqui, caro, caros, cara. Aqui serve tanto para o caro quanto para o barato. Aqui é o caro e barato. Aí tem aquela história que eu sempre coloco, vou colocar aqui, ó. Custar, cobrar, pagar e vender. Esses verbinhos fazem o caro e barato ficarem invariáveis, porque eles são advérbios de preço ou valor. Custar, cobrar, pagar e vender. Caro e barato invariáveis. Aí a mesma regra do caro é do barato. Aí tu falou, mas aqui só tem caro. É porque tá tudo caro. Então, mas serve para o caro e para o barato. Então vamos lá. Aquela escolha custou caro, tá certo? Custou caro, custou barato. Ó,
caras na feira custavam as frutas, ou seja, as frutas custavam caro. Custar, cobrar, pagar e vender, caro e barato invariáveis. Ah, e se não forem eles? Se forem verbos de ligação, por exemplo, ó, os livros escolares estavam caros. Tá certo. Eles estavam caros, eles são caros, eles continuam caros, porque aqui é adjetivo, né? Ah, então, tá certo. Agora, eu não posso dizer que os livros escolares custavam caros. Não, eles custavam caro. Custar, cobrar, pagar e vender, caro e barato invariáveis. Pota, 119. Os gêneros alimentícios estão caros. Tá certo, estão caros, estão baratos. É adjetivo, tá certo. As passagens aéreas são muito caras. São caríssimas. Mais um adjetivo. As passagens são caras, são baratas, certo? Como o álcool tem custado caro, abasteço meu carro somente com gasolina, tá certo? Agora, se eu digo como a gasolina tem custado caro, porque botou custar, custar, cobrar, pagar e vender, caro e barato, invariáveis. Então, estava correto. Lembrando que vai até os 160, tá, gente? Só para a galera aguentar. Vamos lá. Concordância clássica do adjetivo. Eu catei esses 3 exemplos, porque foram exemplos retirados de questões. Ó, conheci ontem os famosos Caetano Veloso e Roberto Carlos, tá? É porque os dois são famosos, tá, gente? Então, isso aí tá muito certo. Olha para ver se não é a mesma coisa da 124. Os ilustres Machado de Assis e Aloysio Azevedo fizeram parte do realismo, tá certo? Os ilustres Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Depois, os dedicados Carlos e Fernando conseguiram finalmente a vitória. Ou seja, os dois são dedicados. Tá certo? Beleza. Agora aqui é outra concordância interessante, que é a concordância do particípio. Olha só, concordância do particípio. Tu fala, que regra é essa? Ó, olha a primeira. Dado a necessidade. Não, é dada a necessidade. A necessidade é feminino. Estava errado. Dados os derradeiros ajustes. Tá certo. Dados os ajustes. Tá certo. Olha 128. Feito a denúncia. Não, é feita a denúncia. Estava errado. Feito a adaptação. Não, é feita a adaptação aos novos conteúdos. Estava errado. Feitos todos os exames, né? Com os exames feitos, o médico marcou a cirurgia. Tá certo. Dada a intensidade da chuva, tá certo. Dadas as circunstâncias, tá certo. Perceba que feminino plural com feminino plural, feminino singular com feminino singular, masculino plural com masculino plural, e assim vai, né? Beleza. Agora aqui, ó, né, porque como eu disse, essa é a parte 1, né? Deixa eu só subir aqui para ficar direitinho. Essa parte 1 eu coloquei primeiro a concordância do adjetivo na função de adjunto adnominal, tá? E assim eu vou fazer. E depois eu pretendo fazer um vídeo só com concordância de adjetivo, tá? Porque pode ser ADN, que é adjunto adnominal, PS, que é predicativo do sujeito, e PO, que é predicativo do objeto. Vamos lá. Adjetivo na função de adjunto adnominal. Se ele está antes, ele obrigatoriamente concorda com o mais próximo. Se ele está depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Até rima, né? Então, ó, antes, concorda com o mais próximo. Depois, concorda com o mais próximo ou com os dois. Então, olha 133. O hotel proporciona adequada acomodação e conforto. Tá certo. Está concordando com quem está mais próximo. Porque quando está antes, é só o mais próximo. Então, a 134 já está errado. Porque não pode, quando está antes, o adjunto adnominal, antes, não pode concordar com os dois. Aqui teria que ser o quê? Somente adequada. Quando está antes, só pode concordar com o mais próximo. Tá. E quando está depois, concorda com o mais próximo ou com os dois. Então, o hotel proporciona acomodação e conforto adequado. Perceba que o adequado está concordando com quem? Com o conforto, que é o mais próximo, conforto adequado. Agora ele diz, o hotel proporciona acomodação e conforto adequados, ou seja, ambos adequados. Tá certo. Beleza. Vamos lá. A padaria proporcionava aos clientes torta e café saborosos, ou seja, ambos são saborosos. Botei certo. A padaria proporcionava aos clientes torta
e café é saboroso. Agora, somente o café é saboroso, a torta nem tanto. Concorda com o mais próximo, tá certo. A padaria proporcionava aos clientes café e torta saborosa. Agora só a torta que é saborosa. O café já não vale lá essas coisas, tá certo. A padaria proporcionava aos clientes café e torta saborosos, ou seja, os dois são saborosos, tanto o café como a torta. Então tá certo. Aí, olha essa, a padaria proporcionava aos clientes empada e torta saborosas. Tá vendo que tá no feminino plural? Porque empada é feminino, é a empada, e torta é feminino. Então, se vai concordar com os dois, vai ser no feminino plural. Ah, então tá certo. Pota, aqui poderia ser também empada e torta saborosa, se eu quisesse concordar apenas com a torta. Isso aí. Vamos lá. Agora aqui, ó, vamos terminar, vai chegar, o 161, né? Que é, ó, descanso e tarefa obrigatórios. Bom, tá concordando com os dois são obrigatórios, tá certo. Agora a 143, tarefas e descanso obrigatórias, tá errado. Por quê? Porque quando ele tá depois, ele pode concordar com o mais próximo, que é descanso, poderia ser descanso obrigatório. Ou com os dois, só que tarefas é feminino e descanso é masculino, então não cabe o feminino plural, não cabe. Ah, então aqui estava errado, tava. Poderia ser descanso obrigatório, ó, obrigatório, concordando com o descanso, ou obrigatórios, concordando com os dois, beleza? Deixa eu só pegar aqui para eu pegar o foco, isso. Vamos lá. Descanso e tarefas obrigatórias. Agora o obrigatório está certo. Por quê, Pota? Porque ele está concordando com o mais próximo. Tarefas obrigatórias, tá certo. E, Pota, botou antes. Quando o ADN tá antes, quando o adjunto adnominal tá antes, só pode concordar com o mais próximo. Então, ó, obrigatórias tarefas, tá certo. Obrigatório descanso, tá certo. Quando tá antes, só o mais próximo. Quando tá depois, o mais próximo, os dois. Ó, restingas e campo devastado, tá certo. Campo e restingas devastadas, tá certo. Agora, restingas e campo devastados. Também tá certo, porque tá concordando com os dois. As restingas e o campo são devastados. Campo e restinga devastados. Também tá certo, porque tá concordando com os dois. Esse é masculino e esse é feminino. Então vai o masculino plural. Tá certo, campo e restinga devastados. Agora olha essa aí, a 151. Restingas e campo devastadas. Tá errado. Não tá concordando com o campo, que seria campo devastado. E não pode botar feminino plural porque tem um ser que é masculino aqui, ó. O campo é masculino, então não cabe. Aqui tá errado. Ah, clima e terras desconhecidas. Tá certo, porque tá concordando com terras. Quando tá depois, concorda com o mais próximo com os dois. Ah, então tá certo. Terras e clima desconhecidas. Tá errado. Por quê? Porque terras é feminino, só que o clima é masculino. Então, ou concorda com o mais próximo, clima desconhecido, ou concorda com os dois. Mas com os dois teria que ser desconhecidos e não desconhecidas, porque tem um masculino no meio. Clima e terra desconhecidos, tá certo. Clima e terra desconhecidos. Terras e clima desconhecido, tá certo. Tá concordando com o clima, né? Clima desconhecido, que é o mais próximo, tá certo. Terras e clima desconhecidos, tá certo. Tá concordando com os dois. As terras e o clima são desconhecidos, masculino plural, tá certo. Beleza. Agora vamos lá. Olha 157, uma questão da Unirio. Assinale a opção em que a concordância nominal contraria a norma culta da língua. Bom, na A, uso louça e copo velhos. Velhos está certo, porque está concordando com quem? Com os dois. Depois, uso louça e copo velho. Velho está certo, porque está concordando com o copo. Ou concorda com o mais próximo, ou com os dois. Uso copo e louça velhos, ou seja, os dois são velhos. Está concordando com os dois. Uso copo e louça velha. Velha está certo porque está concordando com a louça, que é o mais próximo. Agora, olha o que ele fez na E. Copo e louça velhas. Aqui está errado. Por quê? Porque o copo é masculino, né, Pota? Então, ele não pode botar no feminino plural. Teria que ser copo e louça velhos. Ah, então, a letra E seria a que contraria a norma culta da língua. Olha 158. Visitamos um vilarejo e uma cidade pacatos, né? E esse pacato está concordando com quem? Com os dois. Pota, se fosse um vilarejo e uma cidade pacata, pacata estaria concordando com quem? Com a cidade. Ah, então tá certo e tá certo. Beleza, show.
Essa questão é espetacular, ó. Olha só. Veja bem, ele está dizendo aí a opção inadequada para preencher os espaços. Então temos que tomar cuidado com o enunciado. Perceba, rádios, jornais e televisão. Se eu quisesse botar autônoma, autônoma pode. Aí você vai falar, por que pode? Porque está concordando com o mais próximo, televisão autônoma, certo? Se eu quisesse colocar autônomos, tu vai falar, também pode, porque autônomos estaria concordando com os três, autônomos. Porque, ó, as rádios, feminino, os jornais, masculino, a televisão, feminino. Né? Então, aqui nós temos como colocar autônomos, que vai concordar com os três. Agora, veja bem, eu consigo pôr autônomas, eu não posso pôr autônomas, porque tem um ser masculino no meio. Os jornais é masculino, então essa forma não cabe. Aí, consequentemente, já seria aqui a resposta. Agora, vamos para a segunda parte. Ó, promoveriam debates e reportagens. Debates é masculino, reportagens é feminino. Então, se eu colocasse esclarecedoras, eu estou concordando com as reportagens. Reportagens esclarecedoras. Se eu colocasse debates e reportagens esclarecedores, eu estaria concordando com os dois. Então, a resposta foi só por causa daqui. E o resto estava até batendo, né? Então a resposta foi eu achei maneirinha essa. Bem maneirinha. E chegamos, glória a Deus, ó, as duas últimas. Vamos lá, ó. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Bom, obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. Bom, a forçada está concordando com a evolução, que é o mais próximo. Exercício e evolução forçados. Os dois são forçados, porque o exercício é masculino e a evolução é feminino. Agora aqui, olha C, exercício é masculino, evolução é feminino. Tu pode botar forçadas? Não pode. Ó, forçadas não está concordando com o mais próximo. E também não pode concordar com os dois, porque tem um cara masculino no meio. Então, essa era a resposta. Alternativa C. Ah, obrigava sua corpulência a forçado exercício. Olha lá, ó. Quando está antes, só pode concordar com o mais próximo. E foi o que aconteceu. E a 161, pela glória de Deus, graças a Deus, há erro de concordância em aluna e alunos estudiosos. Bom, aqui já está certo. Eu posso dizer alunos estudiosos ou até mesmo concordando com os dois. Exercícios e dieta recomendados. Recomendados está concordando com os dois. Os dois são recomendados. Poderia ser exercícios e dieta recomendada. Pode, porque pode concordar só com a dieta. Nome e situação conhecida. Está concordando com situação conhecida. Poderia ser nome e situação conhecidos. Poderia. Show. Agora, olha para D, que era a resposta. Já marquei. Era não, é a resposta. Estradas e parques mal conservadas. Não pode, porque as estradas é feminino, os parques é masculino. Tu não pode jogar mal conservadas. Teria que ser estradas e parques mal conservados, tá? Aí se invertesse, porque teve gente que perguntou, se fosse assim, parques e estradas, aí eu poderia dizer mal conservadas, né? Por quê? Porque aí eu estaria concordando com as estradas mal conservadas. Caberia essa concordância, porque quando está depois pode concordar com o mais próximo ou com os dois, beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês que assistem aos vídeos do canal, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, dando-lhes saúde, dando-lhes sucesso, prosperidade, vitórias, aprovações, muito aprendizado, tá? E quem curtiu e puder deixar o like, eu acho que é importante para ajudar o canal, se puder, né? Se for possível, só isso que eu peço. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!